Boa tarde a todos. Como o Fábio disse, meu nome é Pedro, né? Sou médico residente em medicina de família do Hospital Júlio Miller e também sou médico do CAPS Infantil, do CAPS Infantil de Cuiabá. Bom, eu recebi o convite para falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente importante, né? Que é sobre adolescência e violência autoinfligida. Então vamos lá. Bom, o roteiro da aula, basicamente, vai ser adolescência em si e seus aspectos, conceitos e dados importantes sobre a violência autoinfligida, né? A autoagressão não suicida, como a gente detecta, e o manejo, né? E a autoagressão suicida, detecção e manejo, tá? Primeiramente, quero agradecer a todos, tá? Que estão assistindo a aula. Espero poder contribuir, tá? Com a experiência que eu tenho de médico clínico lá no CAPS Infanto Juvenil, tá? E vamos lá, vamos falar desse tema complexo e muito importante e evidente atualmente. Bom, antes de falar especificamente de violência autoinfligida, a gente tem que falar um pouquinho de adolescência, né? Afinal de contas, nós temos que conhecer quem é o adolescente, o que é a adolescência, né? Provavelmente todos ou muitos de vocês que estão assistindo essa aula passaram por essa fase, né? Alguns há muito tempo, outros há pouco tempo, né? Mas assim, fica até difícil de definir, né, o que é adolescência, porque o adolescente em si, a adolescência é um período assim que a gente vai ver que é um período de instabilidades, ambivalências, inquietações, né? Bom, mas vamos lá. O que é a adolescência? A adolescência é definida basicamente como o período do crescimento e desenvolvimento humano que se inicia na puberdade e suas transformações e vai até a fase adulta, tá? Puberdade. Então, assim, a questão da puberdade ela é muito individual de adolescente para adolescente, né? Mas, assim, por conta disso, por motivos pragmáticos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz uma definição mais objetiva de adolescência, que é aquele período que é compreendido entre 10 a 20 anos de idade, tá bom? Então, há de se considerar que na adolescência, há mudanças profundas biopsicossociais, tá? Experimentações, rupturas e lutos, angústias, tá? Então, assim, a adolescência em si, ela já é um período enlutado, tá? Esse luto, ele não se refere tanto à questão da tristeza, mas mais referente a angústias, né? Existem aqueles três clássicos lutos da adolescência, né? Que é o luto pela perda do corpo infantil, né? Ou seja, o adolescente ele já começa a se enxergar não como criança fisicamente, né? Então já tem transformações ali como crescimento de pelo, engrossamento da voz, crescimento do broto mamário, né? Então existem várias alterações ali que vão caracterizar que a puberdade causa e o adolescente vendo aquele corpo se transformando, ele acaba ficando angustiado com aquilo, tá? Então há o luto pela perda do corpo infantil, tá? O segundo luto seria o luto pela perda da identidade infantil. Então, além de fisicamente ele estar se transformando, ele não é mais criança, mas também ele ainda não é adulto, certo? Então, assim, ele passa a ganhar responsabilidades maior, a pressão sobre ele fica maior, né? Então, assim, há esse luto, há essa angústia pela perda da identidade infantil. E o terceiro luto bem característico da adolescência seria o luto pela perda dos pais da infância, tá? Então ele começa a perceber que aqueles pais super-heróis, aqueles pais que antes eram quase que onipotentes, são pessoas comuns, humanos, limitados, e por conta disso ele pode questionar, ele pode começar a questionar, ele pode começar a conversar, a debater com os pais, e ele acredita que começa a ter mais razões por causa disso, tá? Então, assim, é importante a gente primeiro ter em mente que a adolescência ela é um período que passa por esses três lutos, tá? Ocorrem transformações, como eu falei, transformações biopsicossociais, né? Ressignificações, então é um período marcado por muitas ressignificações, né? Então, assim, o fato dele estar saindo da infância e ainda não ser adulto,
né, essa quebra vamos dizer assim, essa quebra de identidade infantil que ele tem que ressignificar muitas coisas na vida dele, né? Tudo, basicamente. Né? Então, é um período marcado por muitas ressignificações e reformulações conceituais, e todos esses fatores biopsicossociais, somando-se a fatores ambientais, né, familiares, sociais, comunitários, culturais também, né, culminam futuramente na formação de um adulto e sua personalidade. Então, para vocês verem que a adolescência é um período extremamente importante, porque muito do que nós somos hoje como adulto, nós pelo menos começamos a construir lá na adolescência, né? E, como eu coloquei ali embaixo, é um período de instabilidades, ambivalências e inquietações. Então, já começa por aí, né? Na adolescência a gente vai lidar com um ser que está enlutado, com um ser que é instável, ambivalente e inquieto, né? Então, aquele adolescente que não tem nenhuma inquietação, que não tem nenhuma dúvida, você desconfia dele, tá? Porque, na verdade, a adolescência é um período assim, de inquietações e ele tem que estar inquieto para ressignificar o que ele é, a sua existência, o que ele vai ser como adulto. Bom, tentando assim caracterizar melhor a adolescência, esses dois autores, o Albert Stern e o Nobel, em 1981, eles trouxeram para a gente um conceito que se chama Síndrome da Adolescência Normal, né? Como esse conceito assim, ele é muito questionado por algumas pessoas, né, por conta da questão da palavra síndrome, né, que envolve um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Mas a síndrome aqui, ela está com um conjunto de sinais característicos que ou pelo menos 98, 99% dos adolescentes vão ter em maior ou menor quantidade, tá? São 10 características principais que todo adolescente ele vai apresentar. Qual que é a primeira característica? A busca de si mesmo e da identidade, tá? Então, nessa questão de busca de si mesmo e da identidade, o adolescente ele vai ter maior reflexão e reformulação da autoimagem. Então, assim, ele vai passar a se perguntar, mesmo que inconscientemente, quem sou, do que gosto, né? Como eu gostaria de ser visto, né? E por isso ele experimenta e analisa reações do mundo diante de suas atitudes, tá? Então, aquela consciência do eu, aquele insight, ele começa a amadurecer, né? Então, quem eu sou? Na verdade, do que gosto, o que as pessoas pensam de mim. Então, isso começa a ficar muito evidente, mais evidente na adolescência. A segunda característica é a separação progressiva dos pais, né? E nessa característica há uma ambiguidade de sentimentos da relação paterna. Então, como eu falei, existe o luto por conta da perda dos pais da infância, né, e isso aumenta ainda mais a separação progressiva dos pais. Ele tem que ir se separando aos poucos dos pais, né, porque lá na frente ele vai ser um adulto que ele tem que ter a sua autonomia, né, ele tem que correr atrás, né, do que ele pensa, do que ele almeja com as próprias pernas, né. Tendência grupal. É uma terceira característica muito comum de todo adolescente, que é a procura dinâmica por um grupo, por uma tribo. Então, ao mesmo tempo que ele se separa dos pais, ele tem que estar seguro em algum grupo social. E aí que surgem as tribos, né? Quem é que na adolescência, por exemplo, não teve uma fase do roqueiro, uma fase do skatista, uma fase da patricinha, enfim. Existem grupos, existem tribos, né, que o adolescente ele tem necessidade, mesmo que inconsciente, de fazer, e nesses grupos ele identifica-se, ele fica mais à vontade, ele pode compartilhar todas as angústias dele, porque são pessoas que falam a mesma língua dele. A quarta característica é a necessidade de intelectualizar e fantasiar. Então, aquele pensamento concreto da infância, aquele pensamento influenciável e concreto, né, quando você fala para a criança A mais B igual a C, o adolescente ele vai começar a questionar. Não, A mais B não é igual a C, pode ser diferente. Então, esse pensamento concreto começa a ficar mais relativo e mais abstrato, né? Aí vem as hipóteses, e aí ele ocorre a fuga para o seu interior, né? Aí ocorrem as teorias próprias, teorias internas, né? Que todo adolescente começa a ter. A quinta característica que os dois autores eles colocaram seriam crises religiosas e da espiritualidade. O que seria isso? Envolve mais a questão da espiritualidade no sentido de um sentido maior para a existência. Então,
ele passa a questionar qual o sentido maior de eu viver, qual é o propósito maior, qual é o propósito final de eu estar aqui, né? E essas crises, elas podem variar desde o ateísmo até a ortodoxia ou fanatismos. Então, um dia o adolescente, ele desacredita de Deus, ele fala que Deus não existe, no outro dia ele já faz promessas, porque ele tem aquela prova, ele já é totalmente fanático. Então, esses autores também eles caracterizam, eles colocam essa quinta característica como marcante também no adolescente. Principalmente quando a família, né, ela tem uma característica de ser mais religiosa, né? A sexta característica é a distorção temporal. Então, existe no adolescente uma dilatação do presente, agora, ele é mais imediatista, e um distanciamento do passado e do futuro. Então, existem urgências distorcidas. Então, aquelas questões que para os pais são urgentes, para os adolescentes pode não ser tão urgente. E o que para os pais não é urgente, para o adolescente é extremamente urgente. Por exemplo, para ir para uma festa, por exemplo, para comprar uma calça, por exemplo, para o adolescente pode ser extremamente urgente aquilo, né? Para os pais nem tanto, né? Agora para os pais pode ser extremamente urgente que ele arrume o quarto, que ele tenha, que ele faça as atividades de vida diária, que ele colabore com o serviço da casa. E para o adolescente muitas vezes não é tão urgente. A sétima característica são contradições sucessivas na conduta, né? Como o adolescente ele não tem uma personalidade amadurecida, ele não tem personalidade amadurecida e as linhas de conduta dele são imaturas e maleáveis, né? Então, é aquela questão mesmo da ambivalência. A hora o adolescente ele fala e age de uma forma, a hora o adolescente ele fala e age de outra forma. A atitude social reivindicatória, oitava característica, bem característica bem presente na adolescência. É a contestação dos padrões vigentes e ideais. Como ele começa a ficar mais intelectual, mais assim, como ele começa a ficar mais filósofo, vamos dizer assim, ele começa a contestar alguns padrões sociais, né? Aí que vem a questão da luta por um mundo melhor que se adeque às suas ideias. Então, o adolescente, ele quer que o mundo se adeque às suas ideias e não que ele se adeque ao mundo, né? Então, o adolescente, ele quer que o mundo compreenda ele, que entenda e que possa aceitá-lo, né? A nona característica muito importante é a evolução sexual, né? Por conta da puberdade, ocorre a maturação sexual. Então, aquela questão da infância, do autoerotismo exploratório, ele já deixa de existir. Então, ele já passa a buscar no outro, né, questões relacionadas à sua sexualidade. E aí vem os períodos de experimentações também, que às vezes os pais não vão compreender, né? Experimentar o mesmo sexo, ou experimentar o sexo oposto, enfim. É uma fase de experimentações também que está presente dentro da evolução sexual do adolescente, né? Então, a sexualidade que antes estava calada, agora grita, né? Então, os hormônios estão lá em cima, né? Ele tem necessidades físicas, né? Então, é um período também de evolução sexual. E a décima característica são as constantes flutuações do humor. O adolescente não é estável afetivamente, ele não é estável no humor, tá? E essas reações afetivas, elas ocorrem diante de toda a carga de modificações e experiências, tá? E o adolescente, ele tem uma característica muito importante que é a lexitimia, que é assim, essa dificuldade de expressar verbalmente os sentimentos, né? Então, ao mesmo tempo que ele é inconstante no humor, ele tem muita dificuldade de expressar o que ele está sentindo, porque muitas vezes para ele é tudo muito confuso, tá certo? Então, dá para ver assim que a adolescência, mesmo a adolescência normal, ela não parece ser tão normal assim, né? Então, é um período de instabilidades, de ambivalências, é um período assim de contradições, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar especial, né, e muita paciência quando a gente vai abordar, quando a gente vai conversar com o adolescente. Bom, característica muito importante também de todo adolescente são os comportamentos de risco, né? Todo adolescente, em maior ou em menor grau, ele tem uma necessidade de experimentar o novo, o desconhecido. E, junto a isso, ele tem a necessidade de desafiar o perigo e superar os limites. E
Tudo isso somado a juízos falseados, quase delirantes de indestrutibilidade e total controle, né? Eu consigo, isso não vai acontecer comigo, e tendência à impulsividade, então o adolescente, ele, muitas vezes, ele se coloca em comportamentos de risco, né? Muitas vezes ele é inconsequente, ele tem grande potencial para consequências negativas e até desastrosas, né? Então, em maior ou menor grau também, os comportamentos de risco, eles estão presentes também na adolescência. Bom, agora, depois de falar sobre a adolescência normal, né, de entender que o adolescente, ele é um ser instável, é um ser que tem características peculiares importantes, né, biopsicossociais, vamos agora falar propriamente de violência autoinfligida, tá? Então, qual que é o conceito de violência autoinfligida? É qualquer ato voluntário, intencional, tá, de força violenta, iniciado, direcionado a si próprio, gerando algum grau de lesão tecidual física e repercussão psicológica, tá? Muitos autores também gostam de colocar como sinônimo de violência autoinfligida autoagressão, automutilação, lesão autoprovocada ou autolesão, tá? Então, assim, esse ato intencional de causar violência, de se machucar, né? Essa violência direcionada a si mesmo, gerando algum grau de lesão tecidual e repercussão psicológica, isso definimos como violência autoinfligida, tá? É importante essa palavra intencional, tá? Não importa se essa intenção ela está associada a pensamentos delirantes ou pensamentos alterados, mas o que importa é que na violência autoinfligida a pessoa tenha a intenção de se automachucar, tá? E a gente vai ver os motivos depois por trás de tudo isso. Bom, é uma pergunta assim que a gente sempre faz, né? Nós, não só como profissionais de saúde, mas até como pais também, né? O que leva um adolescente a se autoagredir, né? Todo adolescente que se automutila, ele tem a intenção de se matar? Então, vamos lá. A gente, assim, diante de todo adolescente que se autoagride, a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: há intenção suicida neste ato? Aí a gente parte para dois caminhos. Se não há intenção suicida, a gente vai denominar como violência autoinfligida não suicida. E se há, aí a abordagem vai ser de uma forma, tá? Se há intenção suicida, por outro lado, a gente vai chamar de violência autoinfligida suicida ou comportamento suicida, tá? Que eu vou estar discorrendo um pouquinho sobre esses dois grandes tópicos, tá? Mas é importante a gente ter esse primeiro questionamento. Há intenção suicida ou não? Bom, falando primeiramente de violência autoinfligida não suicida, tá? Então, é qualquer ato intencional de força violenta, iniciado, direcionado a si próprio, gerando algum grau de lesão tecidual, dor física e repercussão psicológica, porém sem a intenção consciente de se matar, tá? Por algum motivo ou outro, seja ele patológico ou não, o adolescente, ele se autoagride, mas não tem a intenção de se matar, tá? Isso é a violência autoinfligida, tá? E os sinônimos, né? Alguns autores, como eu já falei, chamam de autoagressão, automutilação, lesão autoprovocada e autolesão. Eu vou estar falando aqui, vou estar falando mais sobre autoagressão do que violência autoinfligida, porque propriamente é um termo que eu gosto mais de usar, mas saibam que são termos sinônimos, tá? Bom, mas vamos lá. Primeira, quando a gente se depara com um adolescente em violência autoinfligida não suicida, a gente obviamente quer saber das causas, né? Então, basicamente, as causas da violência autoinfligida não suicida no adolescente, ela é dividida basicamente em duas. As não patológicas são aquelas que, a princípio, a gente não consegue identificar algum transtorno mental, que corresponde a 20%, tá? E as patológicas que são associadas a algum transtorno mental, que é a maioria, tá? 80%. Então, dentre as causas não patológicas de violência autoinfligida no adolescente, então, por que o adolescente ele se automutila quando ele não tem algum transtorno mental? Então, jogos de desafio, tá? Reafirmação e pertencimento a algum grupo, tribo, tá? Tem tribos que são características de se cortarem, tá? Seguir alguma personalidade, o personagem famoso que faz aquilo, tá? E também impulsividades em crises ou desregulações emocionais agudas, isoladas,
sem transtorno mental. Então, aquele adolescente que por algum motivo ou outro, por exemplo, discute com alguém, ele fica numa crise emocional, numa carga afetiva enorme, e ele tenta, ele se corta, mas a gente não identifica em si um transtorno mental ali, é algo agudo e isolado, tá? Então, essas são as 4 principais causas de violência auto-infligida não suicida, não patológica, tá? E dentre as patológicas que são associadas a algum transtorno mental, nós temos que lembrar principalmente desses transtornos. O TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, tá? Os transtornos depressivos, o transtorno de personalidade borderline, tá? Eu faço uma ressalva que na adolescência a gente não faz diagnóstico de transtorno de personalidade só após os 18 anos, porque, que nem eu falei, a personalidade ainda está sendo formada, mas a gente já pode começar a identificar traços, vamos dizer assim, dessa personalidade border no adolescente, né? Transtorno devido ao uso de substâncias psicoativas, tá? Etilismo ou qualquer tipo de substância psicoativa, seja ela cannabis, maconha, principalmente pasta base ou outras drogas, tá? Os transtornos psicóticos, tá? Dentre eles, o principal é a esquizofrenia, tá? Que também é algo presente, que pode estar presente na adolescência também. Geralmente, a esquizofrenia, quando se inicia na adolescência, ela tende a ter um prognóstico pior. E, geralmente, as autoagressões no esquizofrênico, elas são associadas a delírios e alucinações, né? Ou seja, a ideias distorcidas e ao fato de estar escutando vozes ou estar enxergando alguma coisa que fala para ele se autoagredir. Geralmente, essas autoagressões são mais graves, né? Por exemplo, envolve, por exemplo, cortar mesmo algum dedo, enfim, são coisas mais graves, né? Não são mais comuns, mas geralmente são mais graves. E uma observação é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade, assim, a gente, no transtorno obsessivo compulsivo e seus transtornos relacionados, né? O DSM-5, ele traz para a gente 2 transtornos relacionados às obsessões e compulsões que estão associados a autoagressões, que é o transtorno de arrancar cabelos e o transtorno de escoriação da pele, tá? Mas só que assim, nesses transtornos, o adolescente ou a pessoa, ela pode se auto-infligir, mas não com o objetivo de estar aliviando uma dor, não com o objetivo de suicida, mas com o objetivo de estar praticando uma compulsão para aliviar geralmente uma obsessão, tá? Eu não vou estar entrando em maiores detalhes, mas o que eu quero falar para vocês é assim, que as principais causas relacionadas a transtornos mentais que estão associadas à violência auto-infligida não suicida no adolescente é o transtorno afetivo bipolar, os transtornos depressivos e, vamos dizer, a personalidade borderline. Quais são as formas de se auto-infligir? Então, a principal forma de se auto-infligir, a principal forma que o adolescente tem de se automutilar são cortes com materiais cortocontusos diversos, que é o famoso cutting, né? Aquelas pessoas que se cortam, cutting, né? Essa forma de se automutilar responde por 90% dos casos. Mas o adolescente também ele pode se automutilar com arranhões, beliscões, socos, mordeduras, enfim. Existem várias formas, queimaduras, bater parte do corpo em algo, né? Esfregar a pele em superfície áspera, passar cola descolar, puxões de cabelo, engolir objetos pérfuro-cortantes e também existe uma forma também de se autoagredir que é interferir na cicatrização de feridas, tá? Mas assim, vamos dizer que 90% das situações o adolescente ele se automutila com algum objeto cortocontuso. Gilete, lâmina, estilete, tá? São os principais. Tesoura, que a gente vê muito no atendimento diário. Mais comum mesmo são as lâminas. Bom, 88%, falando um pouquinho da epidemiologia desse tipo de violência auto-infligida na adolescência, 88% corresponde ao sexo feminino, tá? 12% ao sexo masculino. Então, a gente tem uma proporção aí de cada menino que se autoagride, cada adolescente que se autoagride, existem 7 meninas que se autoagridem. Então, é muito mais comum no sexo feminino, né? A idade média é aos 16 anos, tá? A idade média de início é aos 11 anos. E, assim, geralmente, esse comportamento autoagressivo, ele começa lá com uns 11, 12 anos, ele vai perdurar por aproximadamente 5 a 6 anos.
devidamente tratando o transtorno mental, né? 80% apresentam algum transtorno mental, como eu falei, e desses 80%, 60% corresponde a transtornos de humor, tá? Que hoje o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele desmembra os transtornos de humor em transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo, tá? Então, assim, diante do adolescente que está se autocortando e que não tem intenção de se matar, 60% dele tem ou um transtorno depressivo ou um transtorno bipolar, tá? A gente tem que ficar atento quanto a isso. 90% são cortes, como eu falei, ou arranhões. Os locais mais comuns são os antebraços, disparado o local mais comum, mas o adolescente ele pode se automutilar também na coxa, como nessa imagem, porque muitas vezes ele não quer mostrar que ele está se autocortando, e o antebraço é um local muito exposto, né? Então ele se corta em locais mais escondidos, aqui na raiz da coxa, em outros locais que as pessoas geralmente não veem, tá? Mas disparado, o local mais comum são os antebraços, tá? Mais próximo na região distal, mais próximo do punho. O tempo médio de duração do comportamento autoagressivo são 6 anos, como eu falei, né? Se a gente tratar devidamente o transtorno mental, né? Se a gente não conseguir diagnosticar e não tratar devidamente, esse comportamento ele pode perdurar por muito tempo. E o objetivo principal, muitas vezes, da violência autoinfligida não suicida no adolescente é aliviar a carga emocional, tá? Então, assim, existe uma carga emocional intensa, um sofrimento psíquico intenso, que pode ser agudo ou crônico que o adolescente esteja passando, e uma forma que ele tem de aliviar a carga, aquela carga emocional, aquela dor psíquica, muitas vezes é causando uma dor física, que eles falam que é muito mais fácil estar lidando com a dor física que a gente vê, que a gente palpa, do que propriamente com a dor emocional. Bom, e eu vou estar discorrendo um pouquinho mais sobre as motivações do comportamento de automutilação não suicida também, e quais são as ideias, as motivações principais, né, que a gente escuta mais no dia a dia na prática clínica, né? Que o médico pode escutar mais, que o psicólogo pode escutar mais, que o profissional que está lá na atenção primária pode escutar mais. Então, existem ideias principais que estão associadas, geralmente associadas a um intenso sofrimento emocional. Então, por exemplo, desregulação emocional. Então, o adolescente, ele, junto com o comportamento autoagressivo, ele pode dizer para você: eu me mutilo para me acalmar, para liberar a pressão emocional a pressão e inquietação emocional que estava dentro de mim, para reduzir sentimentos esmagadores como raiva, frustração e ansiedade. Então, como eu falei, a principal motivo desse tipo de automutilação é o alívio emocional. Ideias e sentimentos também de autopunição também podem existir, tá? Eu me automutilo para me punir, por eu ser inútil ou estúpido. Eu mereço isso mesmo, a culpa é minha, tá? Então, alguns adolescentes podem apresentar isso consciente ou inconscientemente, tá? Alguns adolescentes, paradoxalmente, eles se automutilam para autocuidado, tá? Me automutilo para cuidar de mim mesmo, cuidando da ferida, para provocar uma lesão física mais fácil de cuidar do que a aflição, né? Então, ele causando uma lesão física, ele consegue ver aquela lesão física, ele consegue cuidar dele mesmo. É muito mais fácil de lidar com o sofrimento psíquico, que muitas vezes é algo muito confuso para ele. Então, dificuldade de se enxergar e se sentir. Então, o adolescente ele pode dizer, né, não com essas palavras, mas nesse sentido, é assim: para me causar dor e parar de me sentir entorpecido sem sentimentos, para eu ver que existo sentindo dor, para me certificar que ainda estou vivo quando não me sinto real. Então, muitos adolescentes também se cortam para ter essa noção de que ele existe, de porque muitos transtornos mentais estão associados com esse sentimento de vazio. Então, ele precisa se cortar para se ver que existe uma pessoa ali que sente dor. Naquele sentido, eu sinto, logo existo, né? Evitar o suicídio. Então, muitos adolescentes também se cortam justamente para evitar o suicídio, tá? Para pôr fim e responder aos pensamentos suicidas sem me matar, tá? Então, para desviar o pensamento suicida, ele acaba se cortando, tá? Muitos adolescentes também, eles se automutilam para testar o vínculo com alguém,
né? Porque ele estava ameaçando ir embora. Então, eu me cortei, né? Ou influenciar outras pessoas para mostrar aos outros o quanto estou sofrendo, eu quero a ajuda de alguém, tá? Ou autodemonstração de força para eu ver que aguento suportar a dor e sou forte, né? Ou vingança para tentar atingir e machucar alguém próximo, tá? Então, assim, existem várias ideias por trás do comportamento autoagressivo na adolescência, tá? E isso deve ser devidamente investigado pelo profissional que lida com a saúde mental infanto-juvenil, tá? O adolescente que se autoagride, ele não quer só chamar atenção, ele tem todas essas outras ideias por trás que ele pode trazer para você conscientemente ou inconscientemente, que ele vai trazer para você na primeira consulta ou em outras consultas, tá? Então, é importante investigar essas ideias principais para a gente nortear a abordagem. Bom, dentro das causas de violência autoinfligida não suicida, nós temos os jogos de desafio, tá? Não vou estar aprofundando muito nisso, né? Mas assim, um jogo que ficou muito famoso, por exemplo, atualmente está muito famoso é o jogo da boneca Momo, né? O ano passado, ano retrasado, tivemos a Baleia Azul, né? Existem outros jogos também que o adolescente ele tem essa necessidade, né? Por experimentar o novo, desconhecido, necessidade de desafiar o perigo, né? Ele acaba participando desses jogos, né? Tem o Shock Game, por exemplo, que é o jogo da asfixia, né? O Drink Games, tem desafios da canela, desafio do preservativo no nariz, que é que você coloca o preservativo pelo nariz e tem que tirar pela boca. Tem o Plank, que é equilibrar o corpo pelo tronco em locais perigosos, como naquela foto à direita, né? O adolescente ele se equilibra em locais perigosos. Desafio do fogo, enfim, existem inúmeras, enfim, centenas de jogos de desafio. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não pode ficar só satisfeito. O adolescente está se autoagredindo porque ele quer participar de um jogo de desafio. Na verdade, ele pode querer buscar aqueles jogos de desafio só para sistematizar um transtorno mental subjacente. Então, ele não tem coragem de se autocortar, mas ele se adere àquele jogos de desafio para poder sistematizar e orientar ele como ele deve fazer para se cortar. Então, a gente não deve ficar contente, fulano está participando do jogo de desafio, boneca da Momo, então a gente deve ficar contente com isso. Ele tem algum transtorno mental por trás disso? Então, muitas vezes tem, tá? Bom, dentre as causas relacionadas a transtornos mentais, que corresponde a 80%, eu vou falar aqui de dois tipos de transtornos depressivos. O primeiro, que é o DSM, que o DSM-5 classifica como transtorno disruptivo da desregulação do humor. O que é esse transtorno? É quando a criança ou adolescente ele apresenta um humor irritável, zangado, persistente e descontroles comportamentais extremos que surgem em crianças e adolescentes entre 6 a 12 anos e até 18 anos. Então, assim, aquele adolescente que tem humor irritável a maior parte do tempo, tá? Não é aquela irritação típica da adolescência, mas, assim, é um humor irritável mais proeminente, ele é zangado, ele tem explosões de raiva graves e recorrentes, com agressão verbal, física, e essas explosões geralmente são desproporcionais à situação ou provocação, né, inconsistentes com o nível de desenvolvimento, e essas explosões ocorrem, em média, 3 ou mais vezes por semana. E todo o quadro ele deve estar presente por pelo menos 12 meses ou mais, em pelo menos 2 ambientes, tá? Na casa, na escola ou com os pares. E a gente tem que descartar episódio maníaco ou hipomaníaco, tá? Então, um recado aí para os colegas médicos, né? Existe esse tipo de transtorno, que é um tipo de transtorno depressivo, tá? Que o DSM-5 ele colocou, né? Que ele é característico da infância e da adolescência, que é uma depressão que se manifesta com humor irritado, tá? E que a gente tem que investigar, tem que saber identificar. O tratamento, eu não vou aprofundar muito, mas é basicamente a psicoterapia e a psicofarmacoterapia com antidepressivos, inibidores, geralmente inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Sertralina, escitalopram, fluoxetina, e muitas vezes a gente tem que usar estabilizadores do humor também, tá? Para conter esse comportamento agressivo, essa impulsividade, a gente usa estabilizadores do humor, como ácido valproico, carbonato de lítio, risperidona, enfim. Existem vários tipos de drogas que a gente pode entrar. Vai depender muito de paciente para paciente. O transtorno depressivo maior
que é aquele transtorno depressivo clássico, né? Que também está muito associado ao comportamento autoagressivo na adolescência. Esse transtorno depressivo, qual que é o critério diagnóstico dele? Então, deve haver 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante o mesmo período de 2 semanas, e esses sintomas representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Então, aquele adolescente que tem um humor triste, que tem a anedonia, que é a perda de prazer por fazer as atividades do dia a dia, né? A pessoa ele tem que ter pelo menos um dentre esses 2 sintomas no período de 2 semanas, tá? Associado a mais sintomas, como perda ou ganho ponderal significativo, insônia ou hipersonia, né? Alteração do sono, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, de culpa excessiva, até que podem até ser delirantes quase todos os dias, capacidade diminuída para pensar, ou raciocinar, ou se concentrar, pensamentos recorrentes de morte, né? Ideação suicida recorrente, com ou sem plano e tentativa. Então, se o adolescente ou qualquer pessoa tiver 5 ou mais desses sintomas, significativamente alterando a capacidade funcional dela, tá? Em pelo menos 2 semanas, sendo que um desses sintomas tem que ser necessariamente humor triste ou anedonia, a gente faz o diagnóstico de transtorno depressivo maior, tá? Que também é uma causa muito comum de comportamento autoagressivo na adolescência. O tratamento também envolve psicoterapia, tá? E a psicofarmacoterapia também, tá? Com antidepressivos e quando tem comportamento autoagressivo, a gente também entra com estabilizadores do humor, tá? E a gente avalia caso a caso. O transtorno de personalidade borderline é outra causa patológica de comportamento autoagressivo, tá? Esse transtorno, ele é muito, que nem eu falei para vocês lá no começo, todo diagnóstico de transtorno de personalidade a gente só fecha após os 18 anos de idade. Antes dos 18 anos a gente tem traços de personalidade, então a gente começa a identificar assim, aquele adolescente com 14 ou 15 anos que pode evoluir que pode amadurecer uma personalidade borderline, né? Então, quais são as características? Então, grande instabilidade emocional, tá? Que é a ciclotimia, tá? Então, esse paciente ele tem desregulação afetiva excessiva. Essas desregulações afetivas, essas desregulações emocionais, elas são influenciadas, muito influenciadas pelas adversidades, pelos eventos de vida estressores dela do dia a dia. Então, quando ela passa por um momento alegre, ela é muito intensa na alegria. Quando ela passa por um momento triste, ela é muito intensa na tristeza. E existe uma grande estabilidade emocional no mesmo dia. Isso é muito característico dessa personalidade. Sentimentos intensos e polarizados, que nem eu falei. Ou tá tudo ótimo, ou tá tudo péssimo. Ou ele adora, ou ele odeia aquela pessoa. Então, não existe aquela ponderação. São os extremos, né? Ou é tudo muito mais, ou é tudo muito menos. As relações afetivas são instáveis, tá? Há uma angústia de abandono, um sentimento profundo de vazio e tédio. E os comportamentos de automutilação são muito comuns dentro também da personalidade borderline, tá? E, como eu falei, o diagnóstico é a partir de 18 anos, o tratamento ele envolve uma psicoterapia, geralmente individual e prolongada, porque é uma personalidade, ou seja, é um padrão que essa pessoa tem para lidar com as adversidades da vida. Então, uma vez ela sendo assim, ela muitas vezes vai ser sempre assim, então envolve uma psicoterapia prolongada e muitas vezes também a gente tem que entrar com fármacos para poder conter os comportamentos autoagressivos, impulsivos, né? Como estabilizadores do humor ou até antidepressivos. Bom, um recado profissional da educação é quando suspeitar de algum aluno, né, que tá apresentando um comportamento autoagressivo, né? Então, a gente tem que suspeitar quando esse aluno tem alguma alteração no comportamento, por exemplo, quando é voltado para depressão, quando aquele adolescente que se isola mais ou está tendo falta de iniciativa, tá um adolescente mais irritável, tá? Quando que eu posso suspeitar de um adolescente bipolar? Quando ele está mais acelerado, mais desinibido, quando ele está falando mais, quando ele está mais inconsequente, tá? Então, tem algumas características aí que a gente pode identificar no adolescente que está depressivo ou no adolescente que está bipolar.
que está apresentando o transtorno afetivo bipolar. Alterações cognitivas também, então aquele adolescente que está apresentando baixa concentração, quedas no desempenho escolar. Então, o adolescente ele sempre tirou notas boas ou agora ele está tirando notas mais baixas, ele não está conseguindo ter atenção e concentração na aula, tá? Muito comum também, a gente tem que estar atento, roupas de manga longa, tá? Então, naquele calor, né? Aquele calor, aqui de Cuiabá a gente pode dizer isso, né? Aquele calor extremo, adolescente com roupa de manga longa, né? Então, para quê? Será que ele está escondendo os cortes que ele fez no antebraço, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Quando o adolescente ele muda de grupo social, de tribo, né? Então, um adolescente que era de uma forma, ele passa a se vestir de outra, né? Então, a gente tem que suspeitar também. Por que que ele fez aquela mudança radical, né? Bullying, né? Muito característico também, muito, assim, é algo muito, assim, também frequente que pode estar acontecendo com aquele adolescente, tá? Bullying e exclusões por parte de seus pares, tá? E como que o profissional da educação basicamente tem que abordar esse adolescente. Não é uma abordagem padrão, tá? Deve-se ter acolhimento, compreensão, compaixão, respeito e empatia por ele, tá? Conversar individualmente com o adolescente. Eu aconselho a conversar primeiro com o adolescente individualmente antes de querer abordar a família, porque muitas vezes o problema pode estar na família, tá? Então, conversar primeiro com o adolescente individualmente. O que está acontecendo? Eu estou notando que seu comportamento está diferente, você está assim, está assado, o que está acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? Estimular ele, né, a colocar palavras nos sentimentos dele, né? Então, que ele traduza, que em vez de ele traduzir aqueles sentimentos em autoagressão, que ele fale, né? Então, estimule ele a falar, né? Detectando algum problema, o profissional da educação, seja ele professor, coordenador ou diretor, ele pode estar orientando esse adolescente e que ele seja encaminhado para um serviço de saúde, tá? Atenção básica, né? O CAPS, tá? O CAPS Infanto-Juvenil e, de preferência, que esse adolescente vá com um adulto responsável, tá bom? Então, basicamente, isso que eu, assim, em relação como profissional da educação, ele pode suspeitar, ele pode abordar e manejar, tá bom? Bom, falei do comportamento da autoagressão não suicida. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a violência autoinfligida suicida, tá bom? Que é aquela violência autoinfligida em que o adolescente ele tem a intenção de causar morte, tá? Então, o que é o suicídio? É o ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal, tá bom? Então, a gente tem que entender que existe um comportamento suicida que é um contínuo que envolve ideação, pensamentos de suicídio, planejamento e tentativa de suicídio. Bom, o comportamento suicida, né, que pode envolver tanto a ideação suicida como o planejamento, como a tentativa de suicídio, ele tem determinantes multifatoriais, tá? Ele geralmente é resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, inclusive genéticos, socioambientais e culturais, que acumulam ao longo da história do indivíduo. Então, a gente nunca pode ter uma visão simplista do comportamento suicida, tá? Então, é multifatorial. Ele pode ter uma tendência genética, porque existe uma história familiar de suicídio, mas se não tiver algum evento de vida estressor, socioambiental, provavelmente ele não vai desenvolver aquele comportamento suicida. Agora, a combinação de múltiplos fatores pode desenvolver o comportamento suicida no adolescente, tá? E o comportamento suicida ele tem três características psicopatológicas muito importantes que a gente tem que saber antes de abordar esse adolescente. Geralmente, a pessoa com comportamento suicida ele é ambivalente, então existe uma briga, existe um questionamento. Ao mesmo tempo, ele quer acabar com o sofrimento, mas ao mesmo tempo ele não quer, ele quer continuar vivendo, né? Então existe essa questão da ambivalência. Existe a questão da impulsividade também, tá? Muitas vezes o adolescente ou qualquer pessoa com comportamento suicida, ele pode planejar o suicídio de alguma forma, mas ele só espera um ato, o estopim para ele cometer aquilo. Geralmente, quando ele comete, é impulsivo, tá?
e existe uma rigidez de pensamento. Então, para a pessoa com comportamento suicida, a única forma, a única saída que ele tem é tirando a própria vida, né? A única forma de acabar com o sofrimento é tirando a própria vida. Então, a gente tem que se preparar para se deparar com essas três características: a ambivalência, a impulsividade e a rigidez de pensamento, tá? O risco de suicídio é uma urgência de saúde mental, tá? Então, é urgente, o comportamento suicida é urgente. Então, essa pessoa, se a gente detectou, o profissional da educação detectou algum adolescente com suspeita de comportamento suicida, tem que orientar urgentemente ele a procurar uma unidade de saúde, tá? Vou estar falando depois como que a gente maneja, tá? Esse comportamento suicida, muitas vezes, ele pode acarretar lesões graves e incapacitantes, obviamente até a morte, que é com o suicídio, né, concretizado. Então, ocorrem casos de tentativas de suicídio frustradas, né, que podem estar ocasionando lesões graves clínicas, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, aquele adolescente que tenta cortar o próprio punho, que perde muito sangue, aquele adolescente que tenta tomar muito medicamento, que acaba causando alteração da consciência, depressão respiratória. Então, sempre vai ter alguma consequência clínica ocasionada pela tentativa de suicídio, né? A detecção precoce dos fatores de risco, graduar o risco e a abordagem e manejo adequado são os principais determinantes na prevenção do suicídio, tá? Então, saber detectar precocemente os fatores de risco, graduar o risco baixo, médio, alto, e abordagem e manejo adequado são extremamente importantes para a gente prevenir o suicídio, o ato do suicídio não só no adolescente, mas como em qualquer pessoa, né? E existem algumas barreiras que a gente tem que quebrar para abordar o suicídio, né? Estigmas e tabus, tá bom? Eu vou estar falando ali na frente, no próximo slide, mas antes disso, eu vou estar falando primeiro aqui de alguns mitos, tá? Pegando carona dentro dos tabus e estigmas, né? Então, eles podem, existem alguns mitos por trás do comportamento suicida, né? Por exemplo, mito número 1, por exemplo, o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar o seu livre-arbítrio. Na verdade, isso é falso, né? As pessoas que têm ideação suicida, muitas vezes são ideias distorcidas, muitas vezes a pessoa tem alteração do juízo crítico de realidade, a percepção que essa pessoa tem do viver está alterada pelo transtorno mental. Então, assim, a gente não pode encarar o suicídio assim como uma decisão individual de livre-arbítrio da pessoa, tá? E o tratamento eficaz da doença mental por trás do comportamento suicida é o pilar mais importante na prevenção do suicídio. Então, assim, eu vou estar falando, 97% dos adolescentes e das pessoas com comportamento suicida têm um transtorno mental de base. Então, a gente não pode aceitar nunca que o comportamento suicida e a ideação suicida é algo que a pessoa ela tem o direito de escolher, tá? Mito número 2. As pessoas que ameaçam se matar não têm coragem de fazer isso, querem apenas chamar a atenção. Quem realmente quer não ameaça, mas vai e faz. Também é falso, tá? A gente sabe que a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte, tá? Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. Então, como a gente está lidando aqui com adolescentes, prestar muita atenção nas redes sociais, né? Os Facebooks, os Instagrams, né? Mensagens, né, relacionadas a comportamento suicida. Muitos, a maioria, eles falam, eles comunicam que eles estão sofrendo antes de praticar o suicídio. Então, que a gente preste atenção nas redes sociais desses adolescentes. Antes tinham as famosas cartas, né? Hoje é muito mais fácil falar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por exemplo, tudo isso, né? Mitos provenientes também, o terceiro mito é se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor. Normalmente significa que o problema já passou. É falso também, tá? Isso é muito delicado. Então, assim, se alguém que pensava em suicidar-se, de repente, parece tranquilo, aliviado, isso pode ser um falso alívio, tá? Então, assim, aquela pessoa que dias anteriores ela estava pensando em se matar,
e hoje ela está mais tranquila, essa tranquilidade ela pode ser uma tranquilidade falseada, porque ela pode estar melhor, ou pode estar tranquila, entre aspas, simplesmente pelo fato de que ela já encontrou a solução para os problemas dela, que é o suicídio, né? Então, essa tranquilidade ela pode ser falsa. Então, a gente tem que ser muito delicado para lidar com as tranquilidades também, essa mudança súbita, né, daquela pessoa que estava em sofrimento e que está mais tranquila, tá? O mito número 4. Quando uma pessoa mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, é porque já está fora de perigo. Falso também, tá? Um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue a alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como preditor do comportamento futuro ou comportamento passado, a pessoa suicida muitas vezes continua em alto risco, tá bom? Então, assim, os sinais de melhora, as tranquilidades, as calmas, a gente tem que ter muita cautela também para abordar também esse discurso do adolescente, da pessoa com comportamento suicida. Mito número 5. Não devemos falar sobre suicídio, pois isto pode aumentar o risco. Né? É falso. Na verdade, isso é muito relativo também. Falar, a gente tem que falar abertamente, perguntar para o paciente, né? Eu vou estar falando lá na frente como que a gente pode perguntar, né? Nunca fazer perguntas, rodeios de perguntas, ser direto, objetivo, se ele está pensando em se matar, e tem que falar de forma adequada, né? Tem que saber abordar, né? Então, não se trata apenas de quantidade, mas da qualidade de como se aborda, né? Mas que tem que se abordar, tá bom? É proibido que a mídia aborde o assunto, também é muito relativo também. A mídia, ela tem a obrigação social de tratar desse importante assunto, né? Esse tema de forma adequada, né? Isso não aumenta o risco de uma pessoa se matar, ao contrário, é fundamental dar informações à população sobre o problema, onde busca ajuda, etc. Como eu falei, torna a dizer, a qualidade da informação, né? A gente não estimula jamais a mídia falar da forma que a pessoa se suicidou, que local que ela se suicidou, enfim. Mas o que a mídia ela pode estar apresentando como traz essa orientação, né? Dar informações à população sobre o problema e onde buscar ajuda. Então, se você está enfrentando um comportamento suicida, algum sofrimento mental que pode estar caracterizando algum transtorno, procure ajuda. Então, é nesse sentido, tá? Existe esse efeito Werther, que é o emulado suicídio aprendido e copiado. A mídia como gatilho. Então, esse é um efeito que pode acontecer quando a mídia ela traz informações que não são adequadas, né? Então, esse efeito ele já aconteceu, por exemplo, em países como a Inglaterra, que nada mais é assim que um aumento das taxas de suicídio quando a mídia ela anunciou dias anteriores a algum suicídio de alguma pessoa, né? Então, assim, isso mostra a importância da qualidade da informação quando a gente vai tratar esse assunto. Voltando um pouquinho lá, alguns números, o Bottega, que é um importante estudioso da área do comportamento suicida, ele traz para a gente esse gráfico que assim, de cada 100 habitantes, 17 ao longo da vida, isso não só na adolescência, mas ao longo da vida, 17, ou seja, 17% das pessoas ao longo da vida apresentam algum pensamento suicida. 5 apresentam planejamento, ou seja, além das ideações de suicídio, elas planejam como elas vão cometer esse suicídio, e 3% atentam contra a própria vida, e 1% ali que é atendida no pronto-socorro. Então, isso mostra para a gente o quanto também os números relacionados ao comportamento suicida são subnotificados, né? Então, 1% só chega ao pronto-socorro, ao conhecimento da urgência e emergência, né? E 3% tentam contra a própria vida. Alguns dados também importantes: 800 mil pessoas morrem anualmente por suicídio em todo o mundo, 11 a 15 a cada 100 mil habitantes nos homens e 8 para cada 100 mil nas mulheres, tá? Então, a concretização do suicídio ela é muito maior nos homens do que nas mulheres. Eu vou estar falando depois porque uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos ocorre no mundo afora.
A cada 40 segundos, um suicídio é concretizado, tá? Esses são dados gerais, não só da adolescência, tá? Cada suicídio impacta sobre a vida de pelo menos 6 pessoas, tá? Que são os sobreviventes do suicídio. Então, uma pessoa que se suicida, pelo menos 6 pessoas ao redor, famílias, amigos, elas acabam sendo impactadas por esse ato, né? 80% dos que cometem suicídio procuraram um médico até uma semana antes. Isso é um dado muito significativo para os colegas médicos, para os clínicos, né, da atenção primária. Esses médicos que foram procurados não foram psiquiatras, foram médicos clínicos gerais, tá? Então, 80% dos que cometeram suicídio procuraram o médico até uma semana antes, tá? E disseram, direta ou indiretamente, que estavam com a ideação suicida. O Brasil é o oitavo país em números absolutos. Entre 2000 e 2002, houve um incremento de 10% nas taxas de morte e um incremento de 30% em jovens. O comportamento suicida, a tentativa de suicídio em si, ela é a terceira maior causa de morte entre adolescentes, tá? Então, é muito importante, extremamente relevante a gente saber abordar esse tema na adolescência. Isso aqui eu já falei sobre os mitos. Bom, fatores de risco para o suicídio, né? 2 são os principais fatores de risco. A tentativa de suicídio prévia, que aumenta em 5 a 6 vezes a chance de uma nova tentativa. Então, a gente sabe que 50% daqueles que se suicidaram, que concretizaram o suicídio, já haviam tentado previamente, tá? Então, a tentativa de suicídio prévia, ela em si é o fator mais importante associado ao comportamento suicida. E transtornos mentais. 97% possui algum transtorno mental, tá? Sendo desses transtornos mentais, 80% estão associados à depressão, ao transtorno afetivo bipolar, ao uso de substâncias psicoativas, ao transtorno de personalidade e esquizofrenia. Então, a gente pode ver ali pelo gráfico, esse gráfico está na cartilha, né, de suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente pode ver ali que de cada 10 pessoas que concretizam um suicídio, 35, de cada 10, 3 a 4 tem algum transtorno de humor, tá? Depressão ou transtorno afetivo bipolar, tá? Os outros transtornos associados são aqueles devidos a substâncias psicoativas, a esquizofrenia e transtorno de personalidade, tá? Então, assim, a maioria das pessoas que estão apresentando um comportamento suicida, que estão falando em se matar, que já tentaram suicídio, a maioria tem algum transtorno mental que deve ser devidamente detectado e tratado. Porque o tratamento devido desse transtorno mental é a principal forma para a gente prevenir o comportamento suicida, o suicídio em si. Bom, outros fatores de risco são sentimentos de desesperança, desamparo, desespero. Então, ficar atentos, né, a alguns discursos como não vejo mais saída para a minha vida, não há perspectivas, como desesperança, né? Não posso contar com ninguém, eles não me entendem, tá? Então, desamparo, né? Estou à beira de surtar, nunca fico tranquilo, tranquila, tá? Desespero. Então, esses sentimentos, né, quando o paciente ele expressa isso, é muito significativo também risco para suicídio, tá? A impulsividade, né? Às vezes faço as coisas sem pensar. Então, aquela pessoa que é mais impulsiva, você tem que abrir os olhos também para aquela pessoa em relação ao comportamento suicida. A idade entre 15 a 20 anos e acima de 65 anos, como a gente está falando aqui de adolescente, a própria adolescência em si, entre os 15 a 20 anos, é um fator de risco para comportamento suicida, tá? O sexo, existe um paradoxo do sexo em relação ao comportamento suicida, que o suicídio ele é 2 a 3 vezes maior em homens, tá? Homens concretizam mais o suicídio, mas quem tenta mais são as mulheres, tá? Por quê? Porque os meios que os homens usam geralmente são mais letais, tá bom? Então os homens eles acabam concretizando mais o suicídio e as mulheres tentam mais, mas acabam sobrevivendo mais. Incertezas quanto ao gênero, que é algo também que a gente deve considerar, tá? Como eu falei para vocês, faz parte da adolescência normal a evolução, as experimentações sexuais, e isso pode trazer muitas incertezas e angústias quanto ao gênero. Isso é algo muito importante também, que a gente tem que ter a sensibilidade para lidar, tá? Que também
pode ser um fator de risco para comportamento suicida se não for devidamente abordado pelo profissional, tá? Doenças físicas, principalmente aquelas doenças crônicas com sintomas existentes, incapacitantes, estigmatizantes, como CA, câncer, HIV, epilepsia, doenças reumatológicas. Então, a pessoa que tem essas doenças físicas em si, ela já tem um fator de risco para apresentar comportamento suicida, tá? Então, aos clínicos, né, ficarem atentos, tá bom? Procurem avaliar, tá, a saúde mental desse perfil de pacientes com doenças crônicas, sintomas existentes, incapacitantes, estigmatizantes, tá? Muitas vezes tem algum transtorno mental subjacente que até está piorando o quadro dessa pessoa que deve ser tratada, tá? Violências como bullying escolar, física, psicológica, sexual, né? Eu trago aqui um destaque principalmente para o abuso sexual, que assim, pelo menos na nossa prática clínica ali no CAPS infantil, a gente vê que é extremamente prevalente histórico de abuso sexual, né? Então, assim, ter toda a sensibilidade também para abordar e questionar, né? E o adolescente, ele vai falar para você no tempo dele, tá? Muitas vezes ele não fala isso na primeira consulta, mas a gente sempre tem que insistir de maneira adequada para que ele possa falar desses fatores, tá? Um abuso, uma violência lá na infância, que na adolescência por ser um período de ressignificações, ele vai lembrar com mais intensidade aquele abuso e aquilo pode trazer muito sofrimento e inquietação para a pessoa. Disfunções e desestruturações familiares, por exemplo, pais divorciados, né? Então, existe uma rede de apoio familiar fragilizada, né? Então, pais divorciados, famílias remendadas, né? Então, o adolescente, ele se sente mais desamparado quando tem os pais divorciados, né? Ele não consegue contar aquele ideal de pais juntos, né? Principalmente quando a separação ocorre na adolescência, quando ele já tem uma certa maturidade para compreender tudo aquilo, é muito traumático também para o adolescente entender tudo aquilo, tá? Morar sozinho, então tem adolescentes que a gente sabe que começam a estudar em outros locais, eles acabam morando sozinhos, né? Eles querem morar sozinhos, ter uma liberdade maior, então é um fator de risco. Suicídio na família, ou de figuras proeminentes ou de pessoas próximas também, a gente tem que questionar se alguém na família já se suicidou, se alguma figura que ele admira já se suicidou, tá? Ou de pessoas próximas. E suicídio em grupo. Bom, fatores protetores, né? A cartilha também da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela traz alguns fatores protetores, né? Autoestima elevada, resiliência, né? Que é a capacidade de enfrentar os desafios, as adversidades, né? O suporte familiar, né? Laços sociais bem estabelecidos, né? A questão da espiritualidade, religiosidade também, né? Quando ela é saudável, quando ela é ponderada, também é um fator protetor. Já existem diversos trabalhos demonstrando isso, né? Senso de responsabilidade com a família, ter crianças em casa, né? Irmãos menores. Então, aquele adolescente que tem irmãos mais novos, menores, eles têm uma taxa menor de suicídio, porque eles têm também a responsabilidade, né? De cuidar, né, dessas crianças. Então, aquela criança acaba aprendendo ele também para não cometer algo pior. Adesão em relação terapêutica positiva e acesso a serviços de saúde mental. Bom, vamos lá. Então, como abordar a pessoa com comportamento suicida, tá? Regras e considerações importantes que a gente tem que ter. Muitas vezes o paciente chega à consulta sem expressar queixas psíquicas, mas vem em decorrência das queixas somáticas. Então, ouvir e entender motivações subjacentes. Então, muitas vezes a pessoa que está passando por um comportamento suicida e algum transtorno mental, principalmente quando ela está sendo atendida lá na atenção primária, com o clínico geral, com o médico de família, ele não fala diretamente que está passando por transtorno. Ele fala queixas somáticas que estão associadas àquele transtorno. Então, a gente tem que estar atento a isso. Todo paciente que fala direto ou indiretamente sobre o desejo de morrer tem risco potencial. Portanto, merece investigação e atenção especial, tá? Então, se ele comunicou que ele está querendo se matar, então é importante a gente dar crédito pro discurso dele. A escuta acolhedora e a abordagem inicial verbal pode ser extremamente importante, fortalece o vínculo profissional pessoa-paciente, acolhimento, compreensão, compaixão, respeito e empatia. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa que está apresentando ideação suicida,
Muitas vezes um acolhimento, uma abordagem verbal, ela vale muito mais do que um medicamento. Então, palavras, né, abordagem verbal, né, fortalecendo o vínculo, dizendo para ela que ela não está desamparada, que ela pode contar com aquele profissional para ajudá-la, isso é extremamente importante também para o início do manejo desse paciente. Identificar tratamentos prévios de transtornos mentais e tentativas prévias, abordar gradual e respeitando a abertura da pessoa paciente. Tá? Então tem que ter muita cautela, abordar de acordo com a subjetividade de cada pessoa. Bom, perguntas fundamentais que a gente pode fazer em relação ao comportamento suicida, né? Essas 3 primeiras perguntas, elas são fundamentais, a gente deve fazer para todos os pacientes, para todos os nossos pacientes, tá? Você tem planos para o futuro? Se risco de suicídio, ele vai dizer não, né? A vida vale a pena ser vivida? Se risco de suicídio, ele vai dizer não, né? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? O adolescente responderia sim se ele tivesse em risco de suicídio. Se a gente conseguir detectar alguma ideação suicida por trás dessas perguntas, nas respostas, aí a gente parte para as outras 3 perguntas ali embaixo, né? Se a pessoa respondeu com riscos, o profissional deve fazer as seguintes perguntas. Você está pensando em se machucar, fazer mal a você e morrer? Você tem algum plano específico para se matar? Você fez alguma tentativa de suicídio recentemente? Tá? Então, assim, na verdade, isso aqui é uma orientação que a cartilha da ABP traz para a gente e como que a gente pode começar a abordar comportamento suicida, né? Não existe uma receita de bolo, né? Mas, assim, essas perguntas podem nos orientar. Então, percebam que são perguntas objetivas, são perguntas diretas, né? A gente nunca pode dar aquele rodeio pro paciente, pro adolescente. Então, você está pensando em fazer aquilo? Não, você tem que ser direto. Você está pensando em se matar, né? A vida vale a pena, entendeu? Tem que ser direto, objetivo, para trazer informações mais objetivas possíveis para a gente poder traçar a conduta. Então, esclarecer sempre, né, com aquela pessoa e com o responsável, como a gente está lidando com o adolescente, com o responsável, a gente sempre tem que fazer essas perguntas também. Há meios acessíveis para o ato? Armas, cordas, andar onde mora, medicamentos, venenos? Qual a letalidade do plano? Qual a probabilidade de resgate se acontecer alguma tentativa? Alguma preparação foi feita? Cartas, redes sociais, acúmulo de comprimidos? O adolescente tem habilidade de controlar seus impulsos? Qual quão próximo já esteve de completar o suicídio? Há eventos, fatores estressores recentes, né? Há fatores protetores, né? Aqueles fatores protetores que eu falei. O que motiva o adolescente a manter-se vivo? Qual a visão para o futuro? Planos, projeções, expectativas. Então, assim, é um conjunto de perguntas que a gente pode e deve questionar, né? Assim que a gente identificar um comportamento suicida no adolescente, a gente deve fazer, né? E essas perguntas elas vão surgindo de acordo com a anamnese, com a entrevista do que o adolescente ele trazer, né? Então, não há escalas padronizadas 100% aplicáveis a todos os adolescentes, né? A gente tem algumas escalas como IRIS, que é índice de risco de suicídio, mas assim, a gente não existe assim assim, um conselho, uma orientação, assim, tem que lançar mão de escalas padronizadas. Não, a entrevista vai de acordo com o discurso com que você detectar do adolescente. E considerar a subjetividade complexa, individual, caso a caso, o discurso da pessoa. Bom, então vamos lá. Avaliando o risco de suicídio. Tá? Estamos quase finalizando a aula, mas isso é muito importante a gente traçar o risco de suicídio e essa mensagem é principalmente para os profissionais, né, que lidam com saúde mental, para os profissionais da atenção primária, né, de modo geral. A gente tem que levantar o risco de suicídio. Tá? O risco de suicídio, num comportamento suicida, ele é dividido em baixo, médio e alto. Tá? Então, o que é o risco baixo? Então, é aquela pessoa que teve alguns pensamentos de morte e ou ideação suicida, tá?
Porque pensamento de morte não necessariamente pode ser ideação suicida. A pessoa ela pode estar querendo morrer, mas não necessariamente se suicidar, tá? Então, ela quer acelerar logo a morte dela, mas não necessariamente ela pensa em se suicidar, tá? Ou a pessoa ela pode realmente estar tendo uma ideação suicida. Não, ela quer morrer porque ela quer se matar mesmo, tá? Então, a pessoa que está nesse nível, está com ideações, mas não fez nenhum plano, então ela tem ideações vagas, suicidas, mas não tem nenhum plano, a gente classifica como risco baixo, basicamente, tá? Como que é o manejo? Escuta acolhedora para compreensão e amenização de sofrimento, facilitar a vinculação do sujeito ao suporte e ajuda possível ao seu redor, né, social, institucional, né? Tratamento de possível transtorno mental. Então, identifiquei o comportamento suicida, eu tenho que detectar algum transtorno mental, tem que implicar as redes de apoio, tá? Família, outras comunidades, vizinhos, enfim, que pode estar dando suporte para esse adolescente. Encaminhar. Caso não haja melhora, encaminhe para profissional especializado. Esclareça o paciente os motivos do encaminhamento. Certifique-se do atendimento e agilize ao máximo, tendo em vista a excepcionalidade do caso. Tente obter uma contrarreferência do atendimento, tá? Então, o comportamento suicida, mesmo com risco baixo, ele deve ser encaminhado a um profissional de preferência especializado, tá? A uma atenção secundária, saúde mental, né, ao psiquiatra, ao psicólogo, tá? Então, esses profissionais especialistas focais, eles devem ser, a gente deve encaminhar esse paciente para esses profissionais, tá? E a gente deve certificar sempre que se aquela pessoa ela está recebendo atendimento ou não, tá? Nunca deixar a pessoa desamparada. Dentro do risco médio, o que é o risco médio? Aquela pessoa que tem pensamentos e planos, mas não pretende cometer suicídio imediatamente. Então, ela pensa em se matar, ela até planejou como que ela vai se matar, mas ela não tem a ideia ainda fixa de quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer imediatamente, tá? Então, é risco médio. Então, total cuidado com possíveis meios de cometer suicídio que possam estar no próprio espaço do atendimento. Escuta terapêutica que o possibilite falar e clarificar para si a sua atuação de crise e sofrimento. Realização de contrato terapêutico de não suicídio. Isso é muito bacana também a gente fazer um contrato terapêutico, mesmo com digitado, escrito, né? Cada um, é como se fosse um contrato, cada um faz a sua parte, né? O adolescente, a pessoa, não vai cometer algo contra si e o profissional se responsabiliza em cuidar daquela pessoa, né? A gente implica as redes de apoio e coloca tudo mesmo escrito, fazendo um contrato, tá? Isso é muito significativo, isso ajuda muito a gente também na condução, né? Investimento nos possíveis fatores protetivos do suicídio, faça da família e amigos do paciente verdadeiros parceiros no acompanhamento do mesmo, tá? Novamente, cautela com a família, tá? Porque muitas vezes o problema pode estar na família, tá? Então, a gente tem que ter cautela para abordar a família nesse caso também, mas sempre abordar algum adulto responsável que tenha, que seja um suporte para esse adolescente. Encaminhar. Eu devo encaminhar para o serviço de psiquiatria para avaliação em conduta ou agendar uma consulta o mais breve possível. Peço autorização para entrar em contato com a família, os amigos ou colegas, explique a situação sem alarmar ou colocar panos quentes, informando o necessário e preservando o sigilo de outras informações sobre particularidades do indivíduo. Então, eu devo encaminhar, devo me certificar que aquele adolescente, que aquela pessoa, ela está passando por uma consulta com um especialista. Não deve ser um encaminhamento alarmante, a gente deve colocar panos quentes, mas deve ser encaminhado o quanto antes, tá? Oriente sobre medidas de prevenção, como esconder armas, facas, cordas, deixar medicamentos em local que a pessoa não tenha. Então, um recado para os colegas médicos, na prescrição de um psicotrópico, que esse psicotrópico, que esse medicamento fique com o responsável, fique com o pai, a mãe, fique com o responsável do adolescente. Nunca deixe o adolescente manejar o psicotrópico, tá? Pelo menos, né, nos primeiros meses de tratamento, até se certificar que aquela ideação suicida, aquele comportamento suicida, ele está proeminente. E o risco alto, tá? A pessoa tem um plano definido, tem os meios para fazê-lo,
e planeja fazê-lo prontamente. Ou tentou suicídio recentemente e apresenta rigidez quanto a uma nova tentativa. Tentou várias vezes em um curto espaço de tempo. Tá? Então, quando a pessoa tem um risco alto, isso é uma urgência. Tá? Muitas vezes até uma emergência psiquiátrica, uma emergência de saúde mental. Então, manejo, estar junto da pessoa, nunca deixá-la sozinha, total cuidado com possíveis meios de cometer suicídio que possa estar no próprio espaço de atendimento, realização de contrato de não suicídio também e informar a família da forma já sugerida. Tá? Encaminhar para o serviço de psiquiatria para avaliação, conduta e, se necessário, internação, tá? Que essa internação seja breve, né? Justamente, principalmente aqueles adolescentes que apresentam alta vulnerabilidade social, baixas redes de apoio, que apresentam um intenso sofrimento psíquico, a gente tem que pensar, sim, numa internação breve, tá? Caso não seja possível, considere o caso como emergência e entre em contato com o profissional da saúde mental ou do serviço de emergência mais próximo, providencie uma ambulância e encaminhe a pessoa para um socorro psiquiátrico de preferência, né? Por exemplo, aqui mesmo em Cuiabá, a gente não tem um pronto atendimento aberto psiquiátrico, né? Mas a gente tem, por exemplo, os CAPs, tá? Que são, vamos dizer assim, porta aberta no sentido de estar recebendo esse perfil de paciente, né? Pacientes graves, com alto risco de suicídio, você pode estar entrando em contato com o CAPS infanto-juvenil, por exemplo, e para estar passando um caso dizendo, estou encaminhando adolescente assim, 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 está com alto risco, tá? Para a gente já ficar ciente, né, e poder acolher o quanto antes aquele adolescente já entrar com as intervenções necessárias. Bom, já estou quase acabando aqui a aula, falando um pouquinho de rede de atenção psicossocial na abordagem do comportamento suicida no adolescente. Quais são as redes, né? A atenção primária, né, com as unidades básicas de saúde e os NASFs, né? Então, a atenção primária é a porta de entrada. Então, muitas vezes, o adolescente com comportamento suicida, ele vai chegar na atenção primária e não vai chegar no especialista focal. Então, a gente tem que saber identificar, nós como médicos de família também, ou clínicos gerais, devemos saber identificar lá na atenção primária, diagnosticar o transtorno mental, avaliar o risco de suicídio, né? Manejar, tratar e encaminhar se necessário, né? Quando tem um médio alto risco, a gente deve encaminhar. O baixo risco é muito relativo, tem casos que dá para manejar na atenção primária mesmo, tá? Claro, se o profissional tiver seguro, se o profissional tiver manejo de saúde mental, dá para manejar. Mas os casos moderados a graves, é necessário que encaminhe para um serviço especializado, tá? Coordenação dos cuidados de saúde da pessoa, então lembrar que a atenção primária, por mais que você encaminhe o paciente de saúde mental, não deixa de ser o gerente e o coordenador de cuidados de saúde da pessoa, né? E você vai fazer cuidados longitudinais, integrais e educação em saúde. Então, como a atenção primária pode agir no comportamento suicida? Na prevenção, né? Na educação em saúde, um profissional muito bacana dentro da atenção primária seriam os agentes comunitários de saúde, que conhecem mais a dinâmica familiar, conhecem mais os dramas familiares, conhecem mais quando alterando ou não o comportamento. Então, é muito importante também a atenção primária ela se implicar também na prevenção do comportamento suicida. Profissionais da educação, como que podem agir? Identificar sinais do aluno, implicar redes de apoio, orientar a procura por unidades de saúde o quanto antes com o responsável, tá? E a atenção secundária e terciária, o CAPS infanto-juvenil, que a gente tem aqui em Cuiabá, existe o CAPS Adolescer também, que já é voltado mais para adolescentes com usuários de substâncias psicoativas, né? E o CAPS infanto-juvenil, ele está mais para adolescentes que têm transtornos psíquicos não associados a substâncias psicoativas, tá? Então, aquilo que eu falei, se o paciente está apresentando risco, no mínimo, moderado ou alto de suicídio, a gente deve encaminhar para os CAPs, tá? Ambulatórios de saúde mental, a grande dificuldade hoje é a morosidade para o adolescente, para a pessoa ser consultada, pelo menos no SUS, né? Por isso que, de preferência, que encaminhe antes para o CAPS, tá? UPA, hospitais de urgência e emergência vão lidar mais com os casos de tentativa de suicídio, né? Então, que os profissionais dessas unidades tenham sensibilidade com essas pessoas, tá?
A pessoa, ela não tentou suicídio só porque é frescura, só porque ela quer chamar atenção. Existe um sofrimento mental ali por trás. E a equipe da urgência e emergência, ela tem que saber lidar também com esse tipo de paciente. Ele não é um paciente que é menos importante que aquele outro que tem uma urgência clínica, tá? Muitas vezes uma tentativa de suicídio é muito mais urgente do que, por exemplo, uma outra urgência clínica, tá? Isso é muito relativo, mas isso que eu quero dizer para os profissionais da UPA, dos hospitais de urgência e emergência, de saber lidar também com o paciente com comportamento suicida, tá? Tem muita coisa envolvida por trás da pessoa que tentou suicídio, tá? Casos mais graves, né? No caso dos CAPs nos ambulatórios, a gente sempre preza que essa atenção ela é temporária, tá? Que o adolescente, que a pessoa ela não passe a vida inteira no CAPS, no ambulatório de saúde mental, que assim que ela foi estabilizada, que ela foi devidamente tratada, que o risco diminuiu, a gente deve contra-referenciar para a atenção primária, tá? E sempre acolher, avaliar, tratar, acompanhar, encaminhar e contra-referenciar, como eu falei, certo? Então, assim, e lembrar que tentativa de suicídio é um evento de notificação compulsória, tá? Então a gente deve notificar, até para a gente ter dados, né, sobre o comportamento suicida, sobre o perfil, sobre a prevalência, né? A gente tem que notificar, tá bom? Então, algumas considerações finais, eu prolonguei, eu até passei um pouquinho do tempo, peço desculpas por isso, mas assim, como é um assunto muito complexo, né? Eu tive que passar um pouquinho do tempo porque existem muitas coisas importantes para serem ditas, né? Mas eu quero que vocês fiquem com essas mensagens finais do seguinte: a adolescência em si, ela é um período marcado por muitas instabilidades, ambivalências e inquietações, tá? Então, o adolescente em si, ele é inquieto, instável e ambivalente, né? O profissional e o pai, né? Deve saber respirar fundo, ter paciência e manejo. Obviamente, não é passar a mão, né? É saber manejar, ser ponderado, né? Nem ser muito displicente, né? Nem passar a mão e nem ser muito rígido na conduta com o adolescente. Mas saber lidar com todas essas características do adolescente. Avaliar a intenção consciente do adolescente autoagressor. Aquele adolescente autoagressor, ele está pensando em se matar ou não? Ele não está pensando em se matar. E pensar, né, naquelas causas que eu falei. A autoagressão não suicida muitas vezes está associada a transtornos mentais subjacentes que devem ser devidamente diagnosticados e tratados por médicos e psicólogos. Tratando-se adequadamente o transtorno mental, o comportamento autoagressivo tende a cessar. Tá bom? Então, como eu falei, 80% daqueles adolescentes que se autoagridem sem intenção suicida têm um transtorno mental que deve ser diagnosticado devidamente tratado. Tratando-se o transtorno mental, o comportamento autoagressor tende a cessar. A autoagressão suicida, por sua vez, vem crescendo entre adolescentes e quase todas estão associadas a transtornos mentais subjacentes, tá? Então, a autoagressão suicida, ela já é uma urgência de saúde mental, tá? Então, deve ser devidamente reconhecida, detectada por profissionais, de preferência, começa por profissionais de atenção primária, mas que deve ser conduzida por profissionais especialistas focais, tá? Não há um padrão de abordagem ao adolescente, mas a sua subjetividade deve ser valorizada, tá bom? Cada um com seus fatores biológicos, seus fatores culturais, enfim, cada adolescente é de um jeito, pensa de uma forma, né? E a gente deve levar em consideração isso. E implicar, se possível, todos os instrumentos da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, para promover a saúde mental do adolescente, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu agradeço muito, tá, por ter falado um pouco, né? Espero ter colaborado um pouco. Eu sei que é muita informação, né? Mas, assim, lembrar que o adolescente, ele não quer só chamar atenção, ele não quer só se matar quando ele se automutila. Então, tem muitas coisas por trás que devem ser levadas em consideração, tá bom? Então, que a gente possa ter um olhar especial para esse tema, né? E que a gente possa saber detectar e manejar corretamente, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Então, pessoal, vamos voltar aqui, né? Vamos abrir espaço para algumas perguntas. Então, a primeira pergunta aqui é do Murilo
Medrix. Trabalho na articulação em saúde mental junto aos escritórios regionais de saúde. Uma questão recorrente em municípios menores mais afastados dos polos remete à ausência de dispositivos de atenção psicossocial, aliados à dificuldade de articulação de redes intra- e intersetoriais, educação, assistência social, conselho tutelar. Se for pertinente, nesse momento, gostaria de saber como você sugere possibilidades de abordagem na atenção básica pelas equipes de saúde da família, por exemplo, que ainda se sentem despreparadas para o manejo dessa população específica. É uma pergunta muito importante, Maurílio. A gente sabe que a atenção primária em saúde, a gente que trabalha na atenção primária, nós encontramos diversas dificuldades, né? Não só na saúde mental, mas na atenção às doenças crônicas não transmissíveis, enfim. Assim, em relação específica à saúde mental, possibilidades de abordagem na atenção básica. Assim, a gente tem que entender que a pessoa, primeiramente, ela vai procurar atenção básica como porta de entrada, né? Todo profissional ele deve ser devidamente capacitado, tá? A atender essa demanda também. Assim, algo muito importante que eu falei na apresentação seria também o papel dos agentes comunitários de saúde também, né? De estar de conhecer aquela família, de conhecer, né, aquela comunidade, aquelas pessoas que moram ali. Mas, enfim, deixa eu entender um pouquinho sua pergunta. Abordagem da atenção básica, tá? A gente sabe que não tem esses instrumentos, são ausentes no interior, né? Principalmente no interior. E até eu faço uma observação aqui em relação à apresentação, quando eu falei das redes de atenção psicossocial, naqueles municípios que não tem o CAPS Infanto-Juvenil, tá? Porque o CAPS Infanto-Juvenil, aqui em Mato Grosso, nós temos em Cuiabá, em Várzea Grande, em Rondonópolis, se eu não me engano, que os caras são nesses 3 municípios, tá? Que eu tenho certeza que existe. Nos outros municípios até tem CAPS, só que não tem especificamente para atendimento infanto-juvenil. Mas mesmo assim, quando não existe um CAPS infanto-juvenil, qual seria a referência? Seria o CAPS-1, tá? Então, o CAPS-1, ele deve também estar, pelo menos fazendo um acolhimento inicial e abordagem inicial também da saúde dos transtornos mentais infanto-juvenis, tá bom? Então, primeiramente, se você não tem o dispositivo CAPS infanto-juvenil, que nós temos aqui em Cuiabá, que nós temos em Várzea Grande, que nós temos em Rondonópolis, ou o CAPS Adolescer também, que nós temos aqui em Cuiabá, se você não tem esse dispositivo, dá para referenciar para um CAPS-1, tá bom? Para do mesmo município, ou até mesmo do município próximo, isso depende muito do atendimento daquele CAPS, tá? Então, a gente sabe que, sim, o CAPS-1 ele deve estar preparado também para atender essa demanda, tá? Agora, sim, pensando antes disso, no encaminhamento, como que a gente pode abordar na atenção básica, assim, é muito de pessoa para pessoa. O que a gente pode fazer? A gente sempre tem em mente que uma das grandes funções da atenção básica é a prevenção, né? Então, lançar a mão de educação em saúde, tá? Fazer palestras, né, nas escolas, ou mesmo dentro da unidade, tá? Para pais, por exemplo, para pais de adolescentes, tá? Que estão em dúvida, a gente pode fazer uma palestrinha específica para os pais de adolescentes, para eles saberem detectar esses sintomas, né? E poderem depois saber o que fazer, né? Por exemplo, instrumentos assim de rastreio, por exemplo, de transtornos mentais. Existe um instrumento padronizado que se chama SRQ, que é o Self Report Questionnaire, que ele tem 20 questões básicas, tá? Que ele é feito para atenção primária à saúde. Então, eu faço um rastreio de transtornos mentais comuns dentro da atenção primária, tá? Então, vale a pena você dar uma olhadinha no SRQ 20, tá? Que é um instrumento, assim,
eu estou na dúvida, não estou na dúvida se essa pessoa tem algum transtorno mental ou não, você pode estar lançando mão desse instrumento de avaliação, tá? Então, assim, a atenção primária a gente pode abordar de diversas formas, né? Detectando, fazendo educação em saúde, usando o agente comunitário de saúde, assim, né, o agente comunitário de saúde para estar auxiliando, né, no conhecimento da família, né? Outra forma de abordar também dentro da saúde da família é a abordagem familiar, tá? Que a gente fica muito focado na abordagem individual, né? A gente tem que abordar o indivíduo, mas a gente tem que lançar mão de ferramentas de abordagem familiar também, né? Para poder detectar. Então, assim, tem que ver como que está a dinâmica familiar, como que tá esses vínculos, entendeu? Se o problema maior está na família, tá? E a partir de então, abordar a família também, tá? Então, uma coisa bacana também que a atenção primária pode fazer, além da abordagem individual, é a abordagem da família. E agora respondendo a Joyce Miranda, na segunda pergunta, e até fazendo um link com a sua primeira pergunta, Maurílio. Joyce, você pergunta o seguinte: gostaria de uma dica para trabalhar educação em saúde com esses adolescentes. Pois semana passada fui em uma escola na área de abrangência do PSF, onde trabalho, e me assustei com um grande índice de adolescentes que se mutilam ou que têm outros sinais de depressão. Isso me assustou muito. Então, Joyce, fazer educação em saúde nas escolas é outra coisa muito bacana que a gente pode fazer. Só que assim, a gente tem que, antes de fazer educação em saúde, nas escolas, a gente tem que determinar para qual público a gente vai fazer. Vai ser para os professores ou vai ser para os adolescentes, tá? Porque vai ser diferente. Se eu for falar desse assunto para os professores, eu tenho que falar de como detectar, de como que eu posso suspeitar, né? Quais são os instrumentos da rede que aquele professor pode estar orientando, encaminhar, né? Então, é uma coisa. Agora, fazer educação em saúde para o adolescente, a gente tem que ter mais cautela, né? Nesse sentido, né? Então, assim, eu estimularia mais a fazer educação em saúde aos professores saberem detectar, identificar, ou os professores, ou coordenadores, enfim, diretor, profissional da educação, ele saber identificar, tá? E poder estar abordando individualmente o adolescente e orientando ele, seu responsável, a procurar ajuda, tá bom? Então, é um tema muito delicado. A gente pode trabalhar saúde mental na adolescência, a gente pode abordar esse tema com o adolescente, mas quando a gente aborda, assim, com muitos adolescentes, a gente sempre acaba tendo uma meia dúzia assim que acabam, se a gente não falar direito, acabam estimulando. Em vez da gente ajudar, a gente acaba estimulando alguns comportamentos, né, autolesivos. Então é muito delicado. Eu aconselharia mais a abordagem, a educação em saúde com os professores sabendo identificar e abordar os responsáveis e orientar o encaminhamento correto, tá? Então tá, voltando aqui, a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas já foi sanado. Então, o Mauro Augusto, ele pergunta o seguinte: boa tarde, doutor. Uma das escalas que tem utilizado para identificação do comportamento suicida são as escalas de Beck, em especial subescalas BDI, BHS e BSI. Acredito que diante da epidemiologia dos casos, seria interessante sugerir que os municípios adquirissem essas escalas. Vale ressaltar que essas escalas só podem ser utilizadas por profissionais psicólogos. Assim, Mauro, como eu falei, a abordagem do comportamento suicida e não é interessante a gente usar escalas. É interessante no sentido que a gente acaba sendo orientado pelas perguntas, né? A gente acaba, assim, muitas vezes, assim, fazendo aquelas perguntas, mas assim, são perguntas muito direcionadas. A gente não pode ficar só limitadas àquelas escalas. Que nem eu falei anteriormente pro Maurílio. Existe também a escala SRQ-20, né, que a gente levanta não só a depressão, mas a gente levanta sintomas ansiosos e sintomas psicossomáticos. Também uma escala muito bacana para ser utilizada na atenção primária, além do inventário de Beck, né, escala de depressão de Hamilton, né, existem várias escalas, né, mas assim, é interessante a gente usar as escalas sim, Mauro, mas a gente não pode ficar só preso nas escalas, tá?
as escalas seriam interessantes para a gente levantar dados concretos, dados objetivos. Mas, que nem eu falei, a gente não pode ficar preso só nas escalas e considerar a subjetividade do adolescente, tá bom? Então, Mauro, uma observação muito importante aqui, na verdade, assim, sinceramente, eu particularmente, eu não trabalho muito com escala de Beck, não tenho tanto conhecimento em relação à escala de Beck, né? Mas, assim, a escala de Beck, ela tá desfavorável para uso, tá? Assim, na verdade, assim, o que acaba sendo aceita mais sendo aceita para uso é BDI 2, tá? Mas, assim, se eu fosse, assim, falar para você, estimular ou não o uso da escala de Beck, seria para não utilizar, tá bom? Como eu falei, a gente pode usar escalas, mas para organizar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, né? Mas não ficar preso só às escalas, tá? A escala, Joyce, que eu falei, é uma escala assim, ela é voltada para profissionais da atenção primária, tá? Para médicos de família, clínicos gerais que trabalham na atenção primária. Ela se chama SRQ-20, que é Self-Report Questionnaire, tá? É um conjunto de 20 questões que tratam sobre sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e sintomas psicossomáticos, tá? Vale ressaltar que essa escala, ela não é diagnóstica, tá? Ela é uma escala só para rastreio, assim, só para detectar, assim, porque a pontuação, ela vai de 1 a 20, tá? Hoje, o que é validado, hoje, atualmente, aqui, depois que ela passou pela tradução e adaptação transcultural aqui no Brasil, o que aceita-se é que até 7 a pessoa ela tem baixa probabilidade de ter um transtorno mental. E de 8 até 20 ela tem alta probabilidade. Então, detectando-se essa alta probabilidade, eu devo, a partir daí, lançar mão de escalas diagnósticas, tá? Aí a gente pode usar a entrevista clínica estruturada de acordo com os transtornos mentais do DSM-5, tá? A gente pode usar critérios do CID-10, tá? Hoje, os critérios assim, mais utilizados são do DSM-5 e do CID-10, tá? Mas, enfim, resumindo, a gente pode usar o SRQ-20 para rastrear, e esse SRQ-20 eu posso usá-la para qualquer população, não só para adolescente, mas para adultos, tá? E principalmente aquelas pessoas com aqueles fatores de risco, né, doenças crônicas, história familiar, né, de comportamento suicida. Então, aí eu posso utilizar o SRQ-20, né, que é uma escala que foi criada pela OMS. A partir de então, se eu detectei uma alta probabilidade, 8 pontos ou mais, aí eu tenho que lançar mão de outros critérios, como DSM-5 ou CID-10 para diagnóstico, tá? Então, existe uma escala para rastreio, existe uma escala para diagnóstico, tá? Que fique muito bem claro isso, tá bom? Eu que agradeço aí pela oportunidade, pela confiança, tá? De estar passando um pouquinho do que eu sei a respeito da saúde mental enquanto juvenil. Assim, agradeço muito, tá? E é isso, não é um tema complexo, que nem eu falei, não é fácil a princípio, né? Que a gente tem toda a sensibilidade e compreensão para poder lidar com os adolescentes, né? Que nós, como profissionais, a gente fique inculcado, sim, esse aquele adolescente não tem algum transtorno, para poder detectar e manejar corretamente, tá bom? Mas muito obrigado mesmo, tá?